vantagem desse homem é que a gente consegue olhar um monte de coisa no bolso, né? Não precisa carregar igual a mulher, esse monte de bolsa, né? Mas aí depois fica todo torto, né? E aí fica tirando aqui, estou numa fase minimalista, querendo ver se eu consigo abolir. O carteiro já estava abolindo porque eu não tenho dinheiro mesmo. E agora com essas vantagens de pagamentos todos virtuais, né? Mesmo assim, aí o celular começa a ficar pesado demais. Mas de qualquer maneira, só beber mais água, que como a gente, o final de semana foi intenso para todos nós, né? E molhado demais. Mas, sim, para mim é uma satisfação estar aqui, a escola, para a gente que está de longa data, como a Alexandra falou, no sistema da AGU, a gente fica mais que satisfeito de ter um espaço. Primeiro, um espaço como esse, segundo, um espaço cheio de tantas atividades. Eu confesso que eu gostaria até mais de conseguir participar, mas uma série de atividades outras acabam não permitindo, mas tomara que vocês aproveitem bastante, não só esse, mas também todos os nossos encontros aqui. A nossa maravilhosa responsável por tudo tem feito um trabalho absolutamente incansável, né, com os mais diversos temas. Isso fica aí meus parabéns em geral. E também para a doutora Alexandra, que conseguiu organizar esse curso, que tem trazido grandes nomes aí dessa atividade e que eu acho que enriquece a todos mesmo, né? Esse é um tema que a gente vive de maneira muito presente hoje em dia, sem obviamente entrar em meandros políticos, mas há uma tendência onde volte a se pensar muito sobre essa questão da regulação como um todo. O modelo talvez novo de Estado tem provocado isso. E várias coisas têm andado, tá na agenda nacional, uma série de temáticas em relação a esse aspecto da regulação, o que vai realmente fazer com que a gente reflita bastante sobre essa questão. A mim coube falar alguma coisa sobre análise de impacto regulatório, e a gente está num momento absolutamente especial para isso. Tá? Não sei se todos tenham já acompanhado isso, mas há uma atividade legislativa que a gente vai deixar mais para o final da nossa manhã, que versa sobre isso de uma maneira direta, que tem trazido isso dentro de uma positivação e, consequentemente, da necessidade de todo mundo refletir a respeito dessa perspectiva. E, claro, vai fazer com que uma série de condutas de nós, profissionais do direito em geral, de nós, profissionais do direito na área pública ou de quem gosta disso, comece também a se preocupar com essa temática. E, acima de tudo, na verdade, assim, mais do que uma positivação, esse é um tema mundial. Eu vou tentar minimamente mostrar a todos aqui de que não é uma realidade só nossa, ao contrário, nós estamos vindo, nesse momento, muito atrasado em relação à história do mundo. O mundo já está pensando e refletindo bastante sobre essa temática e, consequentemente, claro, a gente tem, nesse ponto, a vantagem de conseguir aproveitar bastante do que já aconteceu na experiência mundial. É um tema que, no geral, busca, como todos os aspectos regulatórios, me parece, busca uma interdisciplinaridade muito evidenciada. A mim, por exemplo, que há pouco tempo atrás ainda estava mais ligado com essa prática regulatória mais direta, normativa, é um tema absolutamente caro, porque, como a Alexandra falou, eu atuo na Procuradoria da SUSEP, fiquei muito tempo à frente da parte normativa, então tinha que dialogar muito com o setor técnico, e aí imagina, claro, aquilo que diz respeito a alguma prática jurídica a gente já domina, mas vai conversar com o atuário, vai conversar com o estatístico, vai conversar com o contador, o auditor, e tentar entender que essas questões todas têm que ser refletidas. E que não é simples a gente puramente pensar, vamos construir aqui um artigo normativo. Todos nós sempre entendemos como se dá essa construção normativa. Agora, na hora que você reflete o que aquela pretensão atua ou não em relação à realidade do administrado, do supervisionado, do regulado, isso realmente é um desafio que, para nós do mundo do direito, é um desafio completamente novo. Volto a dizer, na minha experiência, eu tentava fazer com que isso fosse algo enriquecedor na minha prática, mas era absolutamente também, por outro lado, desafiador, porque vai para campos de conhecimento que a gente não domina. E algo que, no final das contas, assim, o esperado hoje do profissional do direito.
É claro que, por outro lado, veja, também isso não é um tema novo no direito em geral. Todos nós aqui muito estudados, muitos até mais do que eu, lembro que alguém já falava de custo de direitos, custo normativo, essa perspectiva ali de você positivar determinadas práticas, ou exigir determinadas condutas absolutamente por meio legal, alguma coisa que tenha força de, efetivamente impacta na vida de todo mundo, e essa análise econômica do direito, todos vocês sabem, não é uma novidade. É que nesse momento, essa análise volta a ficar bem presente, ainda que a questão da análise do impacto regulatório não seja apenas uma análise econômica, mas ela tem um viés muito econômico, evidentemente. A gente tem aí diversas questões, só para dar um exemplo, que interferem demais na vida de todo mundo. Não posso colocar uma palavra adequada para não ferir a suscetibilidade de ninguém, né? Mas não vou dizer crítica talvez seja um pesado, mas os questionamentos que são feitos em face do Inmetro em razão da tomada de Três Pinos. Assim, aquilo ali é um exemplo clássico de como a questão da análise da regulação vem à tona. Eu confesso que eu não domino esse segmento, assim, meu conhecimento passa longe de qualquer ótica de engenharia próxima a isso, mas o Inmetro é bombardeado até hoje por conta dessa reversão e adoção de um modelo que só existe aqui e mais no lugar nenhum do mundo, e muita gente questiona a efetividade, a utilidade, a necessidade daquilo que fez com que todos nós mudássemos nossos padrões. E que de repente vem alguém e fala assim, vamos acabar com esse negócio porque foi uma experiência que não tinha razão de ser. Imagina o custo da sociedade, todo mundo voltar a não mais ter a tomada de Três Pinos. Então, essa perspectiva, e aí eu não, volto a dizer, não sei se é verdadeira a questão da utilidade ou não dos Três Pinos, mas é um exemplo que se bate bastante nessa questão da análise de impacto regulatório, e todos nós que tivemos algum tipo de proximidade com o Inmetro sabem ou conseguem imaginar como deve ter sido difícil essa tomada de decisão lá para ele, como deve ter sido complicada a fase decisória e tudo agora que ele está apanhando no sentido positivo da crítica, claro. Então, é isso que a gente vai tentar minimamente dividir aqui ao longo dessa manhã. Nessa perspectiva, sim... Ops, apertei o botão errado aqui. Nessa perspectiva, quando a gente fala de regulação, certamente, não sei se no encontro com o Alexandre, ou mesmo com o professor Flávio, a gente tem hoje uma visão de regulação que realmente vai buscar um conceito dos mais amplos possíveis. Isso aqui não é nem um conceito nosso, nem jurídico, mas é a OCDE que tem o Brasil sempre tentando ter um papel cada vez mais ativo lá. Ela enxerga a ideia da regulação de uma maneira bem ampla mesmo, e, claro, nesse enxergar, evidentemente vem questionando o Brasil em relação às práticas que têm sido adotadas. É óbvio que quando ele fala aqui de atos normativos, ela começa lá de cima, seja uma atividade legislativa, estrito sensu, seja aquelas práticas que possam ser adotadas dentro, inclusive, de um segmento de atividade que não é submetida a classicamente uma ideia de regulação. Então, por exemplo, nesse conceito da OCDE, ela consegue imaginar que a própria Receita Federal ela tem um papel regulatório ali, ela intervém completamente na vida social de cada um de nós. E, claro, parece que não é a pretensão número 1 fazer uma atividade de regulação, mas no final das contas a gente sabe que ali existe um papel regulatório que é absolutamente inquestionável. Imaginem como também todos nós mudamos os nossos comportamentos em face das coisas mais triviais que vem dessa questão, por exemplo, tributária, só já que eu escolhi esse tema. A questão de nota, documentação de compra, sim, muda completamente o padrão na medida que os órgãos de fiscalização cada vez mais adotem mecanismos eletrônicos. E assim vamos nós cada vez caminhando numa ótica regulatória a mais ampla possível. Volto a destacar, cada vez mais afirmado em diversos segmentos, e não é diferente na OCDE, que a regulação deve ser enxergada nessa medida a mais ampla possível mesmo. Nessa perspectiva, um dos pontos que tradicionalmente é questionado em relação... Tomara que não tenha ficado muito pequeno para o pessoal aí de trás. Você consegue enxergar aí bem? Sim? Se for o caso, a gente tenta subir um pouquinho mais aqui, mas
me avisem qualquer coisa, por favor. Mas, assim, esses são os pontos que tradicionalmente se fala quando se questiona a questão da regulação, né? É óbvio que a gente pensa um elemento conceitual, nós do direito adoramos essa investigação, tentar identificar o que é regulação no seu melhor sentido, mas eu diria que, basicamente, qualquer segmento regulado, ele vai tentar enfrentar dois grandes pontos de interrogação como premissa básica. Para que a gente quer fazer regulação, qual é o objetivo a ser alcançado, evidentemente, e até para uma busca de meio, instrumentalidade, proporcionalidade, razoabilidade, figuras que a gente lida o tempo todo, uma identificação de que instrumentos. Evidentemente, essas perguntas têm que estar sempre no foco, porque a gente não pode partir do pressuposto de que a gente está fazendo regulação simplesmente pelo ato de regular. Qual é o objetivo e, em cima daquele objetivo, que instrumento que a gente vai tentar empregar. E que nesse contexto, veja, a gente pode parecer ter um cenário mais aberto, mas não é tão aberto assim, né? Eu quero lembrar a todos que nós temos um grande guia, evidentemente condicional, e esse guia condicional, querendo ou não, já traz algum paradigma para esse tipo de comportamento. E quando eu falo desse paradigma é porque esse é daqueles dispositivos que nós adoramos usar o tempo todo, e quando adoramos, claro, adoramos porque ele vai tentar discorrer sobre o papel do Estado ali na ordem econômica, e pensa, claro, não atuação direta, porque não é a pretensão dele aqui de atuação direta na atividade econômica, mas aquilo que a doutrina do direito econômico sempre chamou de atuação indireta, e essa atuação indireta pretendendo ali se valer de dois braços bem claros, normativo e regulador, que vão estar próximos, muitas vezes até se confundindo, mas querendo com isso exercer essas inevitáveis, identificadoras atividades de fiscalização, incentivo e absolutamente uma ideia de planejamento. Eu destaco isso porque, veja, se a gente pensava o tempo todo para que serve a regulação, de certa maneira a Constituição nos dá uma luz mais do que clara. A regulação, ela busca essas medidas todas. É evidente que é mais comum, até na nossa cabeça tradicional, imaginar a regulação como um braço de fiscalização. Aí pegamos a boa e velha ideia do poder de polícia e sempre adotamos aquele modelo fiscalizatório tradicional. Mas evidentemente que isso não é a única forma a ser alcançada, né? Assim, nós poderíamos conversar com os nossos colegas da Ancine, por exemplo, que eles vão entender que todo o papel regulatório deles tem muito mais vocação para uma busca de incentivo setorial do que qualquer outra coisa. E eu falo da Ancine como poderia pegar qualquer outro exemplo, ali numa busca de incentivo, onde efetivamente a regulação ela sempre foi vocacionada também a essa busca de incentivo. É nesse ponto que talvez seja a mais presente questionamento sobre se a regulação está sendo eficaz ou não eficaz, efetiva ou não efetiva. Porque na hora que a gente incentiva, aí talvez os ensaios iniciais são bem concebidos, mas só o tempo vai mostrar se os resultados foram aqueles esperados. E poderíamos falar de muitos exemplos aqui, onde exemplos positivos aparecem na nossa experiência regulatória nacional, exemplos também negativos aparecem de maneira muito clara, e aí vamos esquecer os negativos para ninguém ficar sentindo na sua sensibilidade, mas é claro que a ideia de regulação como uma busca de incentivo tem que estar presente de maneira absolutamente clara. E, obviamente, de alguma maneira, tentando também fazer uma ligação disso com a medida de planejamento, e aí é evidente que toda vez que a gente fala de planejamento dentro desse braço estatal, ninguém pode esquecer que esse planejamento vai também ter um diálogo muito intenso com a questão orçamentária, mostrando todas as dificuldades que a gente tem no momento para isso, né? Assim, pensar em regulação que planeja alguma coisa, atuação do Estado e buscar ali uma lógica de ligação disso com o orçamento é um desafio, hoje, nesses tempos de orçamentos enxugados, bastante complicado. Agora, de qualquer maneira, aquele conceito amplo que a gente afirmava, que a gente lê, todo mundo afirma, inclusive a própria OCDE, como está destacando, é um conceito que vai, para nós do direito, exigir que recordemos sempre que tem
essa busca aqui bem clara, que eu tenho que entender que regulação não é só fiscalização, que regulação é também uma lógica de incentivo. E nessa lógica de incentivo é que, por exemplo, a questão da análise de impacto regulatório, obviamente, vem aí com toda a intensidade, porque se você está incentivando aquelas perguntas de o que pretende, qual instrumento você está adotando e que tipo de estudo foi feito para tentar entender aquele alcance de resultado, isso vai ser absolutamente presente. Caminhando um pouquinho, e por favor, fique à vontade, tá? A gente não precisa me deixar falando aqui sozinho a manhã inteira, até porque é para ser um diálogo muito mais do que qualquer coisa, tá? Mas nesse sentido aqui, eu saí listando que a gente tradicionalmente sempre identifica como os grandes desafios que a regulação estabelece. Esse, até aproveitando que a Alexandra falou, é uma bela uma síntese do que, por exemplo, lá na Fundação a gente tradicionalmente reproduz. Seja quem quer que esteja lá, assim, tipo eu, ela ou qualquer outro dando aula, a gente mais ou menos já chegou à constatação de que tem uma listagem de uns 10 desafios que são convencionalmente estabelecidos, seja na doutrina nacional, seja na doutrina estrangeira, seja porque pensa a regulação não só no mundo do direito. Tá? Que, no final das contas, assim, quando a gente olha essas medidas, evidentemente que algumas são mais sensíveis do que outras naquilo que nos interessaria comentar aqui. Né? Por exemplo, essa ideia de a relação do particular com os ambientes regulatórios é um desafio que todos nós vamos conseguir perceber em qualquer que seja o segmento regulado. Porque dificilmente o cidadão comum, ou mais até do que isso, o cidadão desorganizado consegue ter acesso a uma concepção regulatória e, mais do que isso, o que isso pode afetar a vida dele. É evidente que a gente tem, na realidade nacional, algumas certezas muito claras. Né? Tipo, se eu estou lá na ANEEL, é óbvio que as empresas de energia conhecem bem como funciona o processo regulatório, porque isso afeta diretamente a vida delas e, no final das contas, não são tantas empresas assim. O mercado se organiza de maneira mais fácil. Mas existem diversos segmentos da sociedade que não conseguem se organizar tão facilmente quanto as empresas que são afetadas por isso. Por isso que a questão da ideia da cultura da regulação, de acessibilidade às informações, é uma figura absolutamente em constante construção. É claro que com a internet tudo fica muito mais simples, tudo fica mais confortável, mas é algo que ainda se estabelece bastante ali nessa busca ali de levar realmente aquela informação. Até porque quanto mais próxima a regulação chega de cenários que sejam diretamente relacionados a questões individuais, isso mais difícil se torna o processo regulatório nessa busca de diálogo com esse particular. É só pensarmos setores onde a regulação, ela, por exemplo, atinge ali uma quantidade gigantesca de pessoas como grupo afetado. Então, a gente certamente percebe, poderia voltar ao exemplo lá da tomada de Três Pinos, onde o Inmetro define completamente padrões que vão afetar diretamente a nossa vida. E nós somos completamente passivos nessa história. A gente não tem a menor ideia técnica, apesar da gente poder discutir na mesa do botequim, por que o Inmetro botou a tomada de Três Pinos lá ou não botou. Fica todo mundo falando sobre isso, na medida ali que, aí, claro, lá vem a captura, que alguém está querendo ganhar dinheiro nesse contexto, ou coisa parecida com isso, mas a gente não tem a menor informação sobre isso. E pensem vocês todos, ou nós todos, vamos incluir nessa história, como cidadão. Como cidadão, quantas vezes nós participamos de algum processo que possa afetar a nossa vida? É quase raro isso, né? Assim, mas é claro que a gente tem crescendo essa figura, né? A lei tem um papel absolutamente construtivo em relação a isso, né? Assim, a gente consegue perceber que a lei tem mudado algum tipo de cultura para todos os lados, me lembro um evento, assim, não sei qual dose de preocupação vocês têm, ou dose de uso vocês têm com a lei, mas me lembro de um evento onde, bom, não vou falar muito pano de fundo, só porque pode expor algumas coisas, tá? Mas, assim, era uma medida onde lá no SUSEP se pretendia fazer alguma modificação no seguro automóvel, que é uma coisa que bate muito na vida do cidadão em geral,
E aí tinha todo um diálogo com a Senacom, lá do Ministério da Justiça, onde a questão consumerista, obviamente, tem um peso significativo. E aí a conversa vem, olha, tem que ter uma manifestação expressa de determinado órgão, não sei o quê. Aí, na época, o superintendente Suzete me pede para fazer essa interseção com o Ministério da Justiça. Eu falei assim, vou ligar para lá. Ô, fulano, não sei o quê. Precisamos dessa uma manifestação sobre esse tema, porque vai ter uma deliberação, precisamos dessa manifestação desse tema. E eu li inocência, assim, você pode mandar um e-mail, eu te replico aqui todos os e-mails que a gente está trocando, e aí você se posiciona por e-mail para não precisar fazer uma manifestação outra formal que não seja essa. E ele falou assim, olha, sinto muito, mas a gente não manda mais e-mail. Eu falei assim, como assim não manda mais e-mail? Não manda mais e-mail porque... Aí me contou a história que eu confesso que fiquei impactado, porque num processo legislativo apareceu um momento lá onde precisava manifestação da Senacom. E aí alguém falou o seguinte, não, olha, bota aí no processo legislativo que a Senacom se manifestou por e-mail lá na fase que está no Ministério da Justiça. Tá bom, isso ficou registrado lá nos anais do processo legislativo. Algum cidadão ativo, participativo, pega lá e fala assim, eu quero ver aquele e-mail. E óbvio que no e-mail tinha uma série de outras coisas que não dizia respeito apenas ao processo legislativo, né? Assim, tratamento carinhoso entre colegas, né? Pô, deixa a cara ontem, né? Te vi lá no Rock in Rio saindo, arrastado, não sei o quê. E coisas assim publicizaram-se. Então, lá, e claro, ela é um elemento que vai servir bastante para essa melhoria do processo regulatório. Mas ela, por outro lado, ela exige uma série de comportamentos novos e preocupados de todos nós. Primeiro porque a gente tem que estimular a sociedade organizada para que use mesmo disso. Mas, por outro lado, todos nós, profissionais de direito, temos que ter cuidado, né? Eu fico imaginando qual foi o desconforto, isso tem já um tempo, tá? Então, para ninguém pensar temporalmente, do então ministro da Justiça, vendo uma troca de e-mails onde as pessoas não tinham preocupações aparecer como elemento de fundamentação no processo legislativo. Então, é claro que a gente sempre busca essa ideia de melhoria de informação e qualidade no processo regulatório, mas isso, claro, tem muitas ferramentas novas e algumas ferramentas novas merecendo inclusive outras preocupações de todos nós. A própria ideia de lei geral de proteção de dados, ela vai contribuir também para isso, né? Porque as empresas agora têm que estar também preocupadas em relação a isso, e isso em diversos segmentos tem sido objeto de muito debate, porque as empresas estão sendo afetadas diretamente com aquela preocupação, ainda pendente, claro, de uma consolidação adequada do que vai ser essa autoridade nacional. E aí, falando de outros desafios, só para a gente buscar aqui, volto a dizer, os tradicionais desafios que são postos numa análise regulatória, é claro que tem aí muito também de uma cultura nova que a gente vive, né? Assim, nós temos agências há pouco mais de 20 anos no país, pelo menos nesse formato de agência que existe. Vocês já foram brindados com temas sobre isso, quem teve a oportunidade de estar aqui semana passada, se eu não me falo a memória das datas. Mas é claro que aí tem toda uma ideia de dificuldade de fortalecimento dos institutos regulatórios como tal, né? Assim, na hora que alguém pensa a regulação é algo que, no final das contas, nunca foi a nossa grande vocação. O próprio Estado brasileiro sempre foi um Estado muito mais prestacional do que regulador, e quando regula muitas vezes mal, e aí, claro, vem toda aquela crítica em cima disso. Outros aspectos, quando eu falo ali, talvez fortalecimento das agências, por favor, não me entendam, agência só no sentido estrito. A gente consegue ver que o Inmetro, apesar de não ter uma forma de agência, ele funciona com a mesma qualidade, e volta a dizer, ninguém muito debate sobre o fortalecimento do Inmetro, né? Só para ficar no meu exemplo lá da Tomada de Três Pinos, e acima de tudo, a combinação desses fatores como desafio que vai ser o tempo todo enfrentado. No geral, quando a gente fala de regulação, tem que ser muito cuidadoso também de perceber que muitos desses desafios são mais realidades em determinados segmentos e não são em outros. Então, sem fazer nenhuma comparação de mérito, de qualidade, nem coisa parecida com isso, mas se a gente vai olhar, por exemplo, a regulação feita pela CVM, ela tem muito mais estabilidade, efetividade, do que, por exemplo, algum outro setor de governo federal.
Isso que a gente está pensando no governo federal, que é a nossa casa, né? Mas imaginemos quando a gente dialoga isso com estados e até pior, com municípios, né? Assim, e por favor, quando eu falo municípios, óbvio que eu não estou pensando apenas no município do Rio de Janeiro. Os nossos quase 5.600 municípios que fazem uma política regulatória, que não tem agência reguladora, que tem lá o secretário de não sei das contas baixando uma portaria porque simplesmente ele acha que cabe aquela porcaria, ou portaria, desculpa, perdão, quase que eu me complico aqui, e que na essência é essa busca regulatória que no final das contas talvez a gente tenha que reconstruir. Eu destaco só essa questão dos desafios porque evidentemente a questão da análise do impacto regulatório passa bastante por aí, mas acima de tudo, uma das grandes pressões que a gente tem é o custo da brincadeira, né? Assim, e eu não vou ficar falando de novo da tomada de Três Pinos, senão alguém vai pensar que eu tenho algum problema ou com a tomada, ou com os pinos, ou com coisas parecidas com isso. Mas o custo da regulação é uma coisa absolutamente inevitável. Absolutamente inevitável. E, no final das contas, isso é enxergado no mundo inteiro com aquela certeza de que, querendo ou não, as empresas não engolem esse custo. Elas não simplesmente vão diminuir, eventualmente, a margem de lucro delas, né? Esse custo chega para todos nós. A gente talvez não perceba na formação de preço, mas ele chega para todos nós. E chega, muitas vezes, até de uma maneira perversa, porque se a gente for pensar essa formação de preço, não é nada estranho um empresário falar assim, tá bom, como é que funciona determinado tipo de segmento lá naquele lugar chamado Brasil. E a decisão daquele empresário é, não quer vir para cá brincar. Então, ele analisa essa questão de custo a ponto de tomar a decisão se ele faz ou não determinado tipo de investimento. Pode parecer um discurso meio, entre aspas, vendido ao mercado externo, mas é verdade. Assim, a gente não pode desacreditar que essas coisas não aconteçam. Confesso a vocês que eu já tive a oportunidade de ouvir mais de uma vez, em segmentos diferentes, de passagem, de agentes internacionais que falam assim, estou encerrando as atividades no Brasil, vou passar o negócio. E muitas vezes encontrar dificuldade de passar o negócio, saindo daqui com prejuízo, e obviamente saindo com prejuízo reclamando, entre outras coisas, do custo da regulação. E que, na essência, isso tudo tem que fazer parte de uma ponderação. Insisto, não é simples alguém imaginar que vai baixar um ato normativo e que aquele ato normativo determina uma obrigação de fazer, não fazer, ou qualquer forma de conduta jurídica a ser levada a um agente regulado. Porque, obviamente, que isso daí tem um impacto. O que assusta o mundo é como a gente não tinha pensado nisso até então. E que é obrigado o mundo do direito a ouvir, abrir os ouvidos aos economistas, falando o seguinte, olha o que vocês estão fazendo com a gente. E querendo ou não, essa brincadeira toda vai pressionando, inclusive, como disse a vocês mais cedo, uma mudança no nosso papel como profissionais do direito. E anda em compasso com isso, inclusive a questão do custo do judiciário, porque o judiciário também faz regulação. Pode ser que ele não entenda que esteja fazendo isso, mas ele faz regulação. Ou pelo menos, em alguns momentos, ele acha que a sua decisão está estabelecendo determinado tipo de comportamento. Daríamos exemplos fáceis aqui em diversos setores de atividade nacional, onde órgãos governamentais positivaram depois condutas porque foram obrigados pelo judiciário de alguma maneira, e entenda-se meu obrigado assim de uma maneira bem ampla. E que no final das contas, sim, vai dizer para o judiciário, não, olha, você está impactando o mercado. Assim, é claro que ele sabe que impacta o mercado, mas dentro do processo decisório dele, ele em momento algum parou e pensou qual é o custo daquela tomada de decisão que ele profere. Evidentemente que se for um processo coletivo, a gente já tem isso de uma maneira mais ampla. Veja como muda a própria relação processual, né? Pensando na questão do judiciário, hoje não tem uma demanda dessas que tem um impacto maior que não tenha 350 pedidos de amigos batendo no judiciário. Porque no final das contas o judiciário vai ter que lidar com isso também. Onde um particular lá de determinado segmento vai olhar para o judiciário e falar assim, olha,
essa sua tomada de decisão traz essa consequência aqui. E veja, não preciso nem me filiar à teoria da análise econômica do direito, mas para reconhecer que em alguns segmentos isso é absolutamente presente. E que, claro, talvez um discurso que não pareça muito favorável é dizer o seguinte: ó, judiciário, você pode tomar essa decisão, sim, essa decisão vai ter um efeito, vai ser um efeito positivo ou não para quem quer que você esteja pensando que vai atingir, mas não esqueça que vai atingir depois uma resto de comunidade nacional que vai ser também afetado por aquele processo decisório. E que, na essência, assim, muitas vezes a gente não vê do judiciário esse tipo de preocupação. Diria que, na experiência lá dos ministros do STJ, isso é um pouco mais presente, os ministros já têm essa compreensão melhor dos eventos, não por outro motivo eles tentam fazer também aquele mesmo processo regulatório amplo, né? Abrir espaço para que haja uma maior participação, é só observar a quantidade de audiências públicas, consultas públicas que o judiciário começa a fazer de tempos para cá, porque ele percebe que ele tem que buscar mais informação, e a informação não é simplesmente o que eu vou decidir, até porque ninguém precisa ensinar direito a eles, o que a gente precisa levar talvez sejam outras medidas, e quem está numa vida mais operacional do judiciário sabe como é diferente quando eu pego lá dar um exemplo nosso no ambiente aqui da AGU. Quando eu pego um agente de determinada unidade, de um órgão, de uma autarquia, de uma agência qualquer, e levo para conversar com aquele magistrado, para falar o seguinte: olha, eu trouxe aqui um técnico para te explicar a brincadeira. E como isso muda completamente, porque muitas vezes nós, profissionais de direito, vamos lá chegar a falar alguma coisa, que fica lá o magistrado com aquela cara de paisagem, falando assim: estou entendendo, muito obrigado, vamos pautar, não vamos pautar. Quando você bota o técnico, o cara fica até com algum olhar, em algumas situações, até mais interessado. Então, essa brincadeira do custo é uma brincadeira que a gente consegue perceber de maneira muito clara. Esse sujeito aqui é um sujeito que foi o responsável pela questão de reforma do processo regulatório na Inglaterra, podemos dizer assim, e depois ele vai para a comunidade europeia de maneira mais ampla, e daí ele começa a tentar já implementar não só a análise de qualquer tipo de impacto, mas também a percepção de que a regulação precisava caminhar para a sua melhoria de qualidade. E falando nisso, veja assim, quando a gente fala dessa questão dos custos, tem uma série de eventos que ilustrariam como essa questão de custos pode ser diferente, né? Assim, a gente consegue perceber que a regulação é sim para, muitas vezes, estabelecer condutas de não fazer ou mesmo obrigações. Mas, no final das contas, ela pode, muitas vezes, ser um tiro no pé, trazendo, na verdade, um obstáculo gigantesco ao que se pretende, efetivamente, com ela atingir. E, consequentemente, faz até com que a gente repense situações onde essas coisas se mostrem mais presentes. Por exemplo, uma das figuras que a gente consegue perceber é que a quantidade normativa é um problema. Assim, eu, como operador de direito, adoro fazer normas. Se eu pudesse, eu ganhava a minha vida fazendo normas. Não sei de que maneira, mas eu adoraria ficar só definindo conduta geral e abstrata para a vida dos outros, claro, para os outros, não para mim. Mas é que, na essência, quanto mais norma você tem, isso não significa um sinônimo de qualidade. Ao contrário, muitas vezes é um problema. Eu posso falar do meu própria unidade. A SUSEP é vista como um órgão de muita normatização. Aí o mercado reclama e fala assim: olha só, todo mês sai alguma coisa. Ou quando a gente olha para o longo dos tempos, era um segmento completamente normatizado, e completamente normatizado, muitas vezes em excesso. E essa quantidade normativa, às vezes não é só da unidade de supervisão direta, faz com que a gente tenha, inclusive, uma quantidade normativa no plano legislativo mesmo. Assim, quantas mil normas a gente tem que afetam determinado tipo de comportamento, determinado tipo de atuação setorial, e que essa quantidade toda de normas não é pensada nem racionalizada.
E, assim, volto eu a dar um exemplo, outro, mais confortável também para mim. Eu brinquei com o negócio da declaração do imposto de renda que eu vi ali. Vai alguém e fala assim, eu queria conversar sobre imposto de renda. Assim, alguém conseguiria me chutar aqui qual é a lei de imposto de renda? Claro que não, porque são 15 leis somadas, fragmentos aqui, fragmentos ali, um decreto regulamentador de quase 1000 artigos. Quem é que consegue conviver com isso? Isso, assim, porque quando eu falo imposto de renda, todo mundo está pensando na quantidade de dinheiro que cada um de nós ganha. Mas imposto de renda, qual o segmento? Né? Imposto de renda que vai alguém entender imposto de renda sobre aplicação financeira, imposto de renda sobre sei lá o quê. E é isso, assim, você transforma, você acaba criando grandes especialistas em determinado tipo de olhar absolutamente mínimo, porque a quantidade normativa é gigantesca. E diversos exemplos daríamos nós desse volume normativo ser um volume não gerador de coisas boas necessariamente. Óbvio que isso não é apenas uma questão de volume, é uma questão muitas vezes de criação de barreiras. Barreiras de entrada, barreiras de competitivos, barreiras que no final das contas, aí claro, não necessariamente sejam geradores de contribuição para a melhor das nossas eficiências ou melhor ótica de atração mesmo de novos agentes. Novamente, daria exemplos fáceis, e são exemplos que vêm à cabeça de cada um de nós, o como às vezes atrapalhado pela atividade regulatória a entrada de novos players em determinado tipo de segmento. Tá? E como muitas vezes, talvez um repensar regulatório melhora ou não melhora a nossa vida em determinados tipos de atuação. Essa busca é uma busca que, obviamente, tem que ser construída o tempo todo. É claro que esse é um discurso muito econômico, assim, sendo muito honesto com vocês, é um discurso muito econômico que vai buscar essa perspectiva de uma eficiência econômica, que não necessariamente é sinônimo de eficiência jurídica, mas é um discurso que acaba sendo um discurso muito presente na realidade dos países, porque nós ainda temos aquele dogma de que quanto mais concorrência tiver, melhor vai ser para as atuações em geral. E, evidentemente, é difícil até brigar contra esse dogma, porque a questão da concorrência, geralmente, ela traz mais vantagem do que desvantagem. Então, toda vez que você cria barreiras, obviamente, aquilatadas como desnecessárias em dada medida, você acaba contribuindo para esse efeito inverso. Em vez de você ter competição, você vai ter uma diminuição de competição. E, consequentemente, isso não vai atingir, pelo menos conceitualmente, o melhor dos nossos ganhos. E ainda nisso, a gente acaba, de certa maneira, impedindo também algumas práticas, né? Assim, que hoje em dia é um tanto quanto complicado, né? Porque, assim, hoje em dia, pensar ali uma ótica de modificação de processos, assim, a gente está sendo atropelado por tudo isso, né? Assim, quem de vocês não usa aqui o processo de realização das atividades bancárias por meios virtuais? E, por sorte ou por azar, não sei, o Banco Central nunca meteu o dedo nessa colher. Falou assim, deixa o avanço tecnológico caminhar. Não vou regular nada disso. Então, veja, a decisão deles de não regular foi uma decisão que permitiu um avanço de tecnologia num setor que tem recursos para investir nesse avanço tecnológico. E, de alguma maneira, isso facilita bastante a nossa vida, ou não? A maior parte das pessoas vai entender que sim. E que, no final das contas, vejam, vem de uma decisão de não regular. Agora, imaginem que em outros cenários, a decisão de regular vai impedir algum tipo de inovação. Eu não falo eu só tecnológica, eu estou falando inovação mesmo. Muitas vezes até de produto, de qualidade, assim vai. É óbvio que, não estou dizendo que a regulação só atrapalha. A gente tem inúmeros ganhos regulatórios. O difícil é você dosar sempre em que mão, em que medida aquela coisa vai funcionar. Eu sou da área jurídica, mas uma coisa que chamou a atenção, por exemplo, quando fala da Constituição, só do Brasil, né, tem não sei quantos mil, né, artigos, né, parágrafos e tudo. Quanto as outras constituições, fora tudo praticamente. Eu sei que não é verdade. A dos Estados Unidos tem lá, tem 15, mas no final, essa coisa de formalizar, a Constituição também faz alguma regulamentação, né? De uma certa forma,
no país. Mas, por estar escrito, isso não cria uma barreira que em outros países, não tendo essa coisa formalizada? Vamos pensar que a gente combinou. Porque uma das coisas que a gente gosta de destacar bastante isso é a quantidade normativa que existe no país. Não só da Constituição, mas a quantidade de normas que se faz. Eu aqui confesso minha inclinação para outras temáticas, e eu não teria... Na verdade, eu não sei se mais alguém faz esse tipo de levantamento. Mas existe um instituto lá de Curitiba, chamado Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que gosta, desde sempre, de fazer levantamento da quantidade de normas que existem no país. Eu confesso que, assim, não sei se é uma verdade absoluta, também não sou eu que vou ficar vistoriando todos esses números, mas ele pega da Constituição para cá e vê a quantidade de produção normativa que se fez. É um instituto com credibilidade, assim, defendendo ele minimamente, onde a gente percebe que, no geral, não dá para imaginar que o sujeito fez um estudo só chutado. E quando a gente olha nos números, ainda que não sejam números absolutos, realmente a gente tem muita coisa. E olha porque ele para na pretensão de tentar enxergar essa quantidade de normas num sentido formalmente identificado como um processo normativo. Porque às vezes você tem alguns outros atos que valem como se norma fosse e ele não está preocupado aqui. Então, assim, o número é assustador. E é um número assustador não só em termos absolutos, mas como o senhor bem falou, em termos da quantidade de dispositivos que tem em cada um daqueles atos normativos. Então, eu não consigo lhe dar uma resposta que seja de caráter absoluto sem que não fosse a minha impressão. Na minha impressão, eu acho que essa questão de positivar é muito da nossa cultura. Nós gostamos disso. Nós gostamos de achar que a segurança jurídica vai ser dada na medida que a gente escreve coisas numa determinada norma. Me parece que isso é uma questão bem cultural. É a sensação que eu tenho. Tá? Não sei se é a verdade absoluta. Mais do que isso, nós acreditamos muitas vezes que a melhor forma de você definir realmente o comportamento é pelo braço do Estado. Então você tem vários momentos onde alguém fala, determinada coisa está funcionando, aí a primeira coisa que eu quero falar, o Estado deveria fazer alguma coisa com isso. Você não tem as formas de solução naturais na sociedade que outros lugares têm, que talvez venha também da nossa cultura. A gente quer o Estado aparentemente muito presente. Com muitas críticas em cima desse processo todo, né? Mas o fato é esse. Nós temos hoje talvez um retrocesso um pouco em cima disso, de tentar tirar um pouco do Estado da vida, eu vou usar uma expressão que não é minha, mas certamente vocês ouviram, do cangote da sociedade, do cangote do cidadão, e que no final das contas, assim, tem um passivo por outro lado, né? Assim, quando a gente fala, tá bom, olha, vamos diminuir o peso do Estado na parte normativa, e a gente faz o quê? Pega lá qualquer projeto, né? Assim, não sei se vocês viram, mas a semana passada, mais uma emenda da Constituição foi promulgada. 102, saiu, sexta-feira, se não falha a memória. 102 emendas em 30 anos. É claro que não dá para comparar com o modelo americano, porque tem uma outra cultura jurídica, né? Assim, eu também não sou muito fã da cultura americana normativa, não, e acho esse papo da Constituição americana, na verdade, assim, se me permitirem, papo meio exagerado, meio assim, meio cultuar a um determinado fenômeno que não faz o menor sentido. Uma Constituição do final do século XVIII não pode ser uma coisa boa ainda hoje. Honestamente, eu gosto muito mais da cabeça do francês, que sabe que a Constituição há de ser atualizada porque o mundo muda. Como o francês nunca mais fez um Código Civil, mas ele já fez 7, 8 constituições ao longo do tempo. Ficar um americano lá imaginando que, só para lhes provocar, que o direito de cada cidadão portar armas é a mesma coisa hoje do que foi 250 anos atrás. Não pode ser, me parece que tem que ser, é um modelo de pensamento bem distinto. Mas, de qualquer maneira,
assim, concordo um pouco consigo de que é muita norma, mas eu acho que vem um pouco da nossa cultura. E que os números, quando a gente olha, assim, desculpa eu ter ficado de novo pequeno, mas assim, que eu queria tentar deixar esse quadro como a ilustração, assim, em tese, se a gente pegar os números do sujeito, né, que ele não está nem pensando só as questões tributárias, está pensando nas normas gerais, 774 normas por dia útil da Constituição, até um corte lá que ele fez em 2018. Isso, assim, pensando em todos os níveis federativos, né? Que é um cidadão para conseguir conviver com o negócio deles. Desculpa, se for pensar também em determinadas atividades que são concorrentes, né, pegar, por exemplo, a questão da metrópole, né, que cada ente federativo tem a sua legislação, tem a sua regulação e eles não se conversam, elas... Que às vezes até guerra entre si. Guerra entre si e o prestador de serviço fica perdido, né? Isso é real, isso é diário. Porque cada um vai legislar sobre, regular sobre a mesma matéria e o Pacto Federativo não obriga ele a respeitar o outro ente federativo. E aí? Esse é o grande problema, em geral, da nossa atividade jurídica, me parece. E na regulação, assim, claro, aqui eu não estou pensando em normas regulatórias, tá? Mas, assim, óbvio que tem muitas normas aqui que não impactam necessariamente em nada que seja do nosso interesse aqui, pelo menos de conversa matinal. Mas, no geral, a gente convive efetivamente com essa realidade, né? Assim, e como ela falou, assim, você hoje, assim, eu não sou empresário, não sei nem se gostaria de ser, acho que não, assim, não tenho capacidade para isso, mas eu fico imaginando o sujeito que vai empreender mesmo hoje, assim, se ele não pensa 10 vezes antes de fazer qualquer coisa, porque é muito difícil viver juridicamente no país, né, assim, e quando eu falo disso, não falo necessariamente no universo que nós convivemos de norma, falando ali do sujeito, como ela bem destacou, tem que conviver com um monte de questões municipais, estaduais, às vezes se ele quer fazer uma coisinha um pouquinho mais fora da realidade municipal dele, ele já tem que começar a se preocupar como é que aquele outro município lida com isso, e aí problemas diversos que vão surgir dessa superposição normativa, né? Então, normatizar é muito fácil, vou dizer a vocês, assim, acho que qualquer um de nós aqui, vamos escrever uma norma, a gente escreve normas. A preocupação e aí com isso, né? Assim, como é que a gente sai dessa tsunami normativo que nós inventamos no país? Eu volto a dizer, eu não sei se esses números são verdadeiros, mas assim, estou colocando a fonte, inclusive, se alguém quiser, bota lá no site dele, porque ele fez isso. Ele fazia isso tradicionalmente. Vocês se lembram do momento que virou até um meme nas redes sociais, um sujeito que mandou imprimir todas as leis do país, virou um livro. Viram isso? Não. Redes sociais, pelo menos, sabem do que se trata, não? Assim, frequentam isso? Virou um meme, assim, eu mesmo ter visto pelos Facebook da vida. O sujeito mandou imprimir um livro, como se fosse todas as normas. Eu acho que aquilo ali era mais, assim, brincadeira do que qualquer outra coisa. Mas era um livro gigantesco, obviamente maior do que qualquer um de nós, o sujeito ficava sentado em cima, assim. Acho até que tem uma dose de exagero, mas é uma dose de exagero que, por outro lado, quando a gente vem para a nossa realidade, exagero da parte, isso é uma verdade, assim, tem muita norma o tempo todo. Então, quando se fala da regulação, isso é mais um tempero que entra nessa conversa regulatória. E que, no final das contas, vem muito daquilo que a gente falava ser um desafio da regulação em conviver. Assim, às vezes a decisão de não normatizar pode ser a melhor coisa. Como volto a destacar a decisão que foi real, assim, houve uma tomada de decisão. O Banco Central falou assim, vamos ou não vamos mexer com o avanço tecnológico? E a tomada de decisão do Banco Central e depois no Conselho Monetário Nacional foi, não vamos, deixa andar. Problema a gente resolve, vamos ver que dose de problemas eles dão e a gente vai fazer esse controle via instituições financeiras de outra maneira. Isso, volto a dizer, mudou completamente o comportamento de mercado. Claro, mexe uma série de outras coisas, mas assim, houve uma tomada de decisão racional, onde eu falei, não vamos normatizar, chega, já tem muito obstáculo em geral para um determinado tipo de conduta. Então, esses desafios são realmente presentes. Né? Assim, diga. Direito comparado, existe algum caso
onde talvez essa quantidade de normas a partir da criação, por exemplo, de uma agência regulatória, ela diminua, porque uma das questões é a especialidade, né? Você tem especialistas agora com o poder de normatizar, né, qualquer coisa daquele ramo. Parece intuitivo até que o indivíduo especialista vai acabar criando um nível de detalhe, um nível de preocupação muito maior. Então isso leva a ter uma normatização maior também do que se fosse algo mais estatal. Existe algum caso onde talvez a criação da agência tenha levado a uma racionalização do processo? Eu consigo assim te dar pelo menos dois exemplos que sim houve uma redução. E quando eu falo de dois exemplos, exemplos espontâneos, tá? Porque hoje você já tem práticas que são decorrentes dessa análise de impacto regulatório, eu não esqueço de onde nós estamos pretendendo chegar, onde há quase que uma política de redução. Então hoje é institucionalizada essa política de redução normativa. Onde, por mais que você tenha entrado no detalhe, no momento vamos começar a tirar um pouco de criação normativa. Isso é política, por exemplo, nos Estados Unidos e na União Europeia já. Mas, para te dar um exemplo, onde se percebe isso. No Reino Unido, logo depois dos fenômenos de privatização e de estatização que começam lá com a TAD, ele chegou em dado momento, e aí eu vou falar da prática que eu conheço, tá? Assim, e cria lá uma autoridade de agência para o que eles chamavam de serviços financeiros, né? Então, estabeleceu lá um FAC lá, onde vai normatizar toda a parte financeira da realidade mesmo. E aí, quando essa agência aparece, a primeira coisa que ela faz é ela pega as realidades que existiam anteriormente e ela dá uma enxugada drástica. Ela centralizou uma série de atividades que antes eram descentralizadas, e a primeira coisa que ela fez foi diminuir drasticamente a quantidade de normatizações. Fez isso pensando em algumas coisas, né? Claro, a partir de algumas premissas, e óbvio que a gente não pode esquecer de que é um país com um nível de desenvolvimento cultural e econômico avançado. Né? Mas fez isso, por exemplo, dizendo o seguinte: olha só, vamos mais cuidar de uma regulação estrutural do que uma regulação consumerista, por exemplo. Então, toda a parte que ele intervia demais nas relações de consumo, ele tirou o processo regulatório e falou assim: olha, não é que a gente vai dar liberdade ao mercado, mas vamos resolver os problemas que são reais. Aquele muito entrada de regulação ali para definir características e diretrizes de contratos, ele foi tirando. Então, a FSA foi um exemplo assim, famoso de diminuição do processo regulatório. Que ela vai começar a fazer, claro, assim, no final do século passado, e quando você olha a curva de produção normativa dela, ela, claro, produziu coisas, mas ela produziu coisas, muitas vezes compilando coisa do passado e realmente produzindo ali uma revogação de muitos atos que existiam naquele passado anterior à sua criação. E de alguma maneira também aconteceu isso nos Estados Unidos em alguns segmentos, tá? Assim, com particularidades diferentes, porque os Estados Unidos, como vocês todos devem lembrar, e já que ele nos trouxe o exemplo, é uma federação muito mais desconcentrada, né? Assim, a normatização é muito mais estadual. E aí o movimento americano foi um movimento diferente, né? Ele foi conseguindo concordar entre os 50 estados de que eles criariam grandes diretrizes nacionais e os estados iam diminuindo a sua dose de intervenção. Claro que aí para uma realidade deles, né? Assim, então ele teve um momento também que foi muito combinado ali na virada do século, que obviamente teve uma fase distinta depois de 2001 por motivos terroristas óbvios que todos nós conhecemos, mas ele conseguiu também fazer essa diminuição por uma racionalidade federativa, sem tirar a autonomia dos estados, mas consensuaram dentro. E olha que é uma conversa muito mais complicada, né? Você está juntando 50, não só os 27 nossos aqui, e com realidades culturais muito diferentes, como a gente também vive aqui. Mas eles conseguiram racionalizar nessa parâmetro de criação de grandes diretrizes gerais a níveis nacionais, que serviriam como guia de conduta para que cada estado pudesse, portanto, diminuir o seu processo de intervenção.
é óbvio que são dois exemplos assim, de países que vivem a atividade regulatória de maneira muito mais tradicional do que nós temos aqui, né? Assim, são países que conhecem regulação, que nos inspiraram em termos de criação de agências reguladoras e órgãos independentes, né? E são países que também, por outro lado, pelo menos são os exemplos que eu conheço, tá? Assim, tem uma cultura jurídica um pouco diferente da nossa, né? Convenhamos, é uma cultura um pouco diferente da nossa mesmo, né? A gente ainda tem um direito administrativo com outros paradigmas, né? Talvez esteja faltando um pouco de diálogo federativo também. Assim, até para... Porque, assim, obviamente que a nossa estrutura foi feita para que não tivesse um sobrepor ao outro, mas isso acabou necessitando de uma evolução, porque só na regulação pode ter licenciamento ambiental, por exemplo. Todo mundo pode fazer um licenciamento ambiental e todo mundo fica se batendo. Né? Então, acho que o nosso problema é mais de diálogo e evolução do Pacto Federativo do que uma nova normatização para desnormatizar, enfim. Exatamente. E em particular, assim, aproveitando o seu exemplo, me parece que também a gente não pode ser injusto, porque existem setores muito melhores organizados do que outros setores, mesmo nessa conversa federativa. Então, por exemplo, comparando, em termos de saúde pública, todo o processo regulatório é muito mais federativo do que é na questão ambiental. Porque o pessoal já está mais acostumado dentro daquele ambiente ali do Sistema Único de Saúde. Em geral, tá? E eu estou falando de uma comparação aqui, assim, sem talvez muito conhecer da parte ambiental, mas concordo com você que acho que passa um pouco por repensar da nossa federação nessa questão de quantidade e de qualidade, acima de tudo. Sobre a questão de reduzir os custos de regulação, a CVM, desde a última posse do atual presidente, ele instaurou, lembro bem, um processo de redução da custo de observância, o nome é isso. E seria um estudo que deve ter sido feito, eu não estou mais na CVM, mas com certeza está sendo feito, de reduzir a questão do custo de observância regulatória, de analisar o impacto que um excesso de regulamentação poderia causar nos custos dos regulados. Assim, sendo feito, eu lembro mais ou menos que tinha estudos sobre juntar instruções normativas, acabar com algumas. Eu confesso que eu não sei como é que está sendo o resultado prático, mas que essa intenção, você vê que nos últimos 2, 3 anos ela já existe. Eu posso te adiantar, assim, do que eu conheço, né, de que o processo está em curso, até porque o Marcelo é um conhecido de longa data, assim, foi nosso calor, assim, então passou pelo trote, então a gente conhece de outros carnavais, mas assim, a medida continua sendo praticada. Eu não sei se ela conhece, se ela está sendo analisada em termos de efetividade. Tá. Você parece mais novo. Muito obrigado. Assim, duas coisas que não estavam combinadas, nem ele falar da norma, nem você fazer esse elogio. Você vê assim. Mas assim, a diferença entre ser só um professor e ser superintendente da CVM, né? Aí tem a perda de cabelo disfarçada. Só uma perguntinha ali. Você, trabalhando na SUSEP, você tem essa preocupação de avaliar que as normas emitidas pela SUSEP, na eficácia dela, ou não existe esse trabalho de... Porque o pessoal vai colocando norma, mas ninguém analisa. E tem outro problema maior. Às vezes, por causa do agora eu vou começar a ficar sem cabelo. Mas assim, não, só para terminar. Entendi. Só para terminar. Às vezes uma norma, eu estou falando que a gente trabalha em governo federal, sabe, inventa uma norma que tem 3 ou 4 pessoas que estão descumprindo e todo mundo sofre a consequência, a sequela daquela norma. Fato. Né? Então eu acho também que talvez deveria partir da área jurídica, né, a avaliação se aquela norma está sendo eficaz do seu... Aí é que eu vou começar a arrancar os cabelos com pinça, assim, porque e aí, por favor, assim, tenham muita cautela no que eu vou falar para a gente não descontextualizar e jamais me entendam fora desse tipo de conversa que é abstrata, tá, assim. Mas assim, a minha sensação é que é muito difícil quem está no órgão jurídico colocar esse tipo de coisa. Porque é difícil, em qualquer que seja a unidade regulatória, o jurídico fala assim, olha,
vamos repensar essa norma, porque a própria cartilha que a PGF, por exemplo, nos orienta que a nossa análise tem que ser jurídico formal, que eu tenho que deixar o elemento técnico para quem é da área técnica. E que, eventualmente, você pode até ter conversas muito fáceis com os setores técnicos, né? Assim, a vantagem da gente ficar com bastante tempo, assim, vamos falar genericamente para não tirar o elogio da questão fisionômica, assim, a vantagem de você ficar bastante tempo em determinada unidade é que você conhece as pessoas, claro, tem um processo natural de intimidade ou não, mas você conhece as pessoas até a ponto de sugerir isso no informal, mas na procuradoria você fala assim, olha, o primeiro diretor vai falar assim, vai chegar para o procurador-chefe daquela unidade e falar assim, quem é esse Zé Ninguém que está dizendo que eu não tenho que regular? E vai virar um problema institucional em face da procuradoria, propriamente dito. Porque, no final das contas, de novo, pela cartilha da PGF, não é para a gente entrar nesse mérito. Então, assim, acho que as unidades deveriam ter essa preocupação. Não sei se sairia do ambiente da procuradoria ou também como isso deveria acontecer dentro das unidades em geral do governo federal, onde a gente mais transita. Mas, assim, me parece que a maior parte das unidades começa a ter uma preocupação quando vem de cima para baixo, como ela deu o exemplo da CVM. Eu me lembro bem assim, do Marcelo falando, quando ele, a primeira vez que eu encontrei, Marcelo é o presidente da CVM ainda. Me lembro quando ele, a primeira vez que eu encontrei com ele, logo depois dele assumir, a gente, assim, para ficar claro, assim, o Marcelo, a CVM tem assento no Conselho Nacional de Seguros Privados. Então eu acabava encontrando ele quando ele estava lá para votar numa normatização qualquer. E aí ele comentou desse projeto, e eu sei, eu tive com ele há um mês atrás, mais ou menos, ele falava ainda desse projeto, mas veio muito de cima para baixo, no par da Procuradoria. O setor jurídico fala assim, olha, vamos analisar a efetividade dessa norma, vai ficar escrito no papel sem ninguém dar a menor trela para isso. A verdade é essa. E aí, talvez uma experiência que eu posso lhe adiantar é que é mais fácil você ter isso numa conversa onde as pessoas responsáveis pela concepção normativa mesmo tenham esse tipo de preocupação do que é propriamente isso num processo formal institucionalizado. Ou vem de cima para baixo, me parece, como foi o caso da CVM, no sentido ali de diretriz, ou no final das contas, a escolha das pessoas que têm que ser colocadas nos pontos de responsáveis pela normatização que tem que refletir de alguma maneira. E também que ninguém demonize a ideia da quantidade normativa, porque a quantidade normativa às vezes é necessária. Assim, qualquer um que passou por uma agência recém-instalada vive isso. Eu instalei uma agência onde não existia. Qual é a medida mais clara que vai acontecer nos próximos momentos pós aquela instalação? É um excesso normativo, até porque o fundamento está ali. Eu vejo que tem uma atuação neste ponto de vista regulatório sobre a necessidade regulatória, saindo um pouco da questão do análise jurídica formal que nós como Procuradoria temos que ter, quando tem as reuniões de regulação. Nas audiências pelas quais eu passei, a Procuradoria sempre tem assento, independentemente da análise técnico-jurídica que a gente faz quando vem a norma que é distribuída para o procurador, e ele dá o parecer dele, depois passa para o procurador-chefe e tal. Mas tem a questão da análise nas reuniões de regulação. É lá onde a gente tem esse assento e a gente pode discutir realmente sobre o custo, sobre essa questão. Logicamente que a gente tem uma opinativo, como toda opinião jurídica, não é opinativo. Mas é contributivo, né? A gente vê a gente pode dar a nossa opinião jurídica, mas sobre o ponto de vista até econômico, até da necessidade, do impacto para mais ou para menos. Mas aí, até aproveitando que estamos aqui num espaço, que mais que seja um espaço institucional, é um espaço de escola, falo eu na minha experiência comparativa com a dela, né? Assim, por exemplo, na SUSEP, nós cansamos de ter diretores que falam assim, não quero procurador, não quero, eles vão atrapalhar, advogado atrapalha. E, assim,
ao contrário, a orientação que veio da diretoria foi tira os procuradores assim, só quando for necessário, só para fazer análise jurídica formal. E olha que, assim, sem fazer nenhuma referência, assim, vi isso de um surpreendente Suzé, que era da carreira de procurador. Então, assim, a experiência depende muito, aí eu diria que depende muito de uma política de governo também, né? Assim, pensando efetivamente que diretrizes maiores vão ser tomadas para pegar esses exemplos que a gente está mencionando aqui. Diga, desculpa. Não, nada. Dentro desse contexto, e né, dentro do contexto da realidade de órgãos, agências, perspectiva jurídica que a gente tem, a IR, ela tem uma perspectiva de rompimento um pouco de tudo isso. Uhum. De melhora de regulação, better regulation, etc. Como não transformar? Nós já temos aqui 10 anos, tem pelo menos 600 AIR já feitos por agências federais. E até então, basicamente as AIRs elas se limitam a ser jurídico formal, preencher formulário. Então, como romper com essa cultura de autismo, de isolamento e de formalismo, de você bater? Posso responder essa pergunta ao longo? Ao final? Não, ao longo da... eu pelo menos tentar chegar a isso, mas só então para reforçar, assim, esse é um grande desafio, né? Assim, e, querendo ou não, a IR vem nessa perspectiva. Né? Então, para a gente daqui caminhar e claro, pensar efetivamente que, claro, a gente tem todos esses universos sendo postos. Né? A gente tem um custo que é relevante, a gente tem uma quantidade normativa grande, a gente tem um processo que é um processo jurídico formal, que muitas vezes o pessoal está mais preocupado em preencher formulário mesmo, e, no final das contas, pouca preocupação em relação a esse tipo de consequência. Daqui caminhando, o que a gente consegue perceber? Né? Que o grande discurso dos últimos, eu diria talvez mais de 10 anos, na nossa realidade, bate isso aqui em 2007. Tá? Na realidade do mundo, começa talvez um pouco antes, que é um discurso de melhoria regulatória. Tá? E que é um discurso basicamente que vem de segmentos de atividade econômica, influenciado por crises que o mundo viveu e mais do que isso, pensando o seguinte, olha, a gente tem que estimular algumas coisas. E algumas coisas, leia-se, ali eu coloquei pequeno, mas me perdoem de novo por isso, eu esqueci que esse nosso ficava tão baixo aqui, onde se busca ali uma realidade de crescimento econômico, de vantagens econômicas, de demandas econômicas. E algo que precipitou bastante esse discurso no mundo foi uma questão da globalização, porque a globalização rompeu fronteiras de maneira absurda e que, no final das contas, assim, se nós continuarmos pensando a realidade individual de cada setor e cada país, vai ter uma dificuldade. Então, a busca da melhoria regulatória caminha aqui nessa busca também de uma melhoria do ambiente que a gente chama de negócio. E esse foi a constatação. E que dessa constatação foi aí que a gente começou a experimentar lá fora uma série de experiências que nos influenciaram bastante. Como disse a vocês, a ideia de fazer uma análise de impacto regulatório chega aqui num formato já experimentado internacionalmente. Então, eu vou passar aqui rápido, depois o pessoal da escola vai disponibilizar isso para todos vocês. O que a gente começou a ter, aí eu coloquei aqui mais para terem registros disso como tal. Assim, para que fique claro, até quando estava falando com a nossa coordenadora, assim, essas informações aqui são informações que a própria Casa Civil divulga quando ela vai falar sobre análise de impacto regulatório, processos regulatórios que ela vem coordenando ao longo dos tempos. Então, não é nada necessariamente que eu pesquisei diretamente, mas ao contrário, que é uma pesquisa institucional do governo brasileiro. A gente começa a perceber que os Estados Unidos é o primeiro país que se movimenta nesse contexto, ele tenta começar a estabelecer alguns parâmetros, vejo que já lá na década de 80 ele estabelece como padrão uma diminuição dessa lógica
de intervenção mesmo, né, que eles chamam de paper reduction, mas no final das contas não era só uma redução de papel, era papel no sentido físico da coisa, né? Era uma redução mesmo de quantidades normativas, que isso tenta ser estabelecido. Ele cria um órgão nacional para tentar buscar essa eficiência, e que isso, na realidade americana, para alguém que conhece minimamente, sabe que isso não é o padrão deles. Eles não gostam de nacionalizar nada, eles gostam de estadualizar bastante as questões, mas percebem que, no final das contas, naquela nossa conversa federativa, né, isso não tem como ser diferente, porque você, obviamente, lida com agentes muito diferentes, né, tem lá o sujeito do Wyoming, tendo que conversar com um cara da Califórnia, que tem perspectivas completamente distintas, e, claro, vai enforçando isso, no sentido, claro, do enforcement que ele procura, estabelece toda uma lógica. Aqui são as diretrizes que surgem já nos anos 90, a partir desse órgão que foi instituído, e tudo isso vai sendo incrementado ao longo dos tempos, até chegar já no governo Trump, onde ele vem com essa máxima de redução normativa mesmo. O paradigma que não foi inventado por ele, mas ele acaba incorporando vai fazer uma norma, então, ou vai fazer algum tipo de intervenção, botou uma, tinha que tirar duas. Esse é o paradigma. Assim, é claro que, óbvio que não é uma regra absoluta, porque no final das contas, não dá para imaginar que isso vai acontecer em todos os cenários possíveis. Mas a perspectiva de buscar uma análise de diminuição, e não só diminuição. O que hoje tem na política regulatória americana é essa necessidade de análise de custo-benefício mesmo, que sempre foi uma medida buscada por todos nós em termos regulatórios, mas agora ele tem que ser instrumentalizada, tem que ser pesquisada, tem que ser analisada. E que na essência, claro, sai daquela ótica só formal. Então, o americano ele caminhou num trilho que no final das contas, claro, partindo das realidades que ele possuía, tentava buscar ali uma melhoria desse ambiente regulatório. Para falar de coisas mais parecidas também com a nossa